Salve pessoal, tudo bem? Essa aqui é a leitura para Touro, para junho de 2026. Epa. Olha, algumas pessoas de Touro, não são todas, estão passando por processos de mudanças internas a nível do campo mental, tá? Aqui o que vem pra mim é que muitos de vocês já mudaram muito a forma como a própria mente está interagindo com a realidade, num sentido geral, num sentido de ressignificação de crenças, de conceitos, num sentido de perspectivas de vida também, de objetivos, no sentido da forma de se relacionar com a vida como um todo, porém ainda tem resquícios, e esses resquícios é aqui que está o problema, né? Ele sai aqui os resquícios saem sendo representados pelo Sete de Espadas, e o Sete de Espadas ele traz uma energia mais insidiosa e que muitas vezes também é uma energia um pouco difusa ou confusa ou que não se tem total clareza. E essa é que é a questão, né? Esse que é o problema de verdade, porque inclusive eu dei de cara com uma frase, com uma citação, né, na internet, um post da internet esses dias, que dizia justamente assim: a manipulação que é perigosa de verdade não é a manipulação que é ostensiva, né, ou que vem de uma forma muito agressiva. A manipulação perigosa de verdade é a manipulação que funciona de uma forma sutil e constante, né? Porque quando a coisa é sutil e constante, você não tem percepção clara dela, ou quando tem, às vezes nem dá muita importância para aquilo por ser detalhe, por ser algo pequeno, e ao longo do tempo, infelizmente, aquilo vai acumulando a ponto de trazer algum desgaste verdadeiro, algum efeito realmente negativo, né? Então a gente tem na base aqui da carta, inclusive, o 9 de paus, tá? E aqui tá trazendo essa ideia de cansaço e desgaste, principalmente aqui pro nicho dos relacionamentos como um todo, sabe? Aquele tipo de situação que parece que você já fez de tudo e a situação não sai do lugar, ou a outra pessoa não aprende, ou não entende, ou não quer entender, que é o pior, e você continua ali se debatendo, tentando de um jeito, tentando do outro, e buscando encontrar uma forma de colocar as coisas realmente no lugar. Nesses pontos e nesses aspectos dos relacionamentos como um todo, o que precisa ter de entendimento, né, o que você precisa ter de entendimento é que, na maioria dos casos, você já fez de tudo. Você já fez aquilo que precisava fazer. Você já fez até mais, você já foi até além. E aí tá na hora de você soltar. Ah, mas a pessoa, se eu soltar, ela vai se fuder toda. Tem que deixar se fuder. Porque se ela não aprendeu pelo amor, se ela não aprendeu pelo conhecimento, se ela não aprendeu de uma forma tranquila, ela tem que aprender do jeito que ela escolheu, e aí é uma escolha dela, né? Então, você precisa soltar a responsabilidade que você acha que você tem sobre as narrativas ou sobre as situações que as outras pessoas estão vivendo, né? Porque às vezes você pode estar aqui se envolvendo num sentido de se responsabilizar por coisas que não são responsabilidades suas. Às vezes por gostar da pessoa, por ter empatia, por ter conexão verdadeira e genuína, mas isso precisa ter uma certa dose de limite, né? A partir do momento que começa a afetar o seu bem-estar, o limite começa a ter que ser imposto ali, né? Não dá mais para ficar estendendo muito. Nos relacionamentos afetivos, ironicamente, nós saímos com o arcano do diabo e os amantes, né? E tem um paralelo muito nítido entre eles, né? Perceba como é que é próximo aqui a iconografia. Figura alada, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Então, os relacionamentos afetivos como um todo, eles precisam ser revistos. Os relacionamentos afetivos que envolvem sexualidade de alguma forma, tá? Eles precisam, ou atração física. Não necessariamente que você explorou essa atração, essa sexualidade com a pessoa, mas se envolve energia de sexualidade, precisa ser olhado. Porque o que é que acontece? Aqui a gente tem um movimento que é muito comum de acontecer na expressão da sexualidade como um todo. A gente tem uma energia subindo, que é a energia telúrica da Terra, e a gente tem uma energia descendo do divino. A gente tem os dois movimentos acontecendo. Então, o sagrado e o profano, na verdade, eles são só movimentos opostos de uma mesma energia, que são opostos e são complementares. A grosso modo, é isso, né? E não precisa ter algum julgamento quanto à forma como isso funciona. O
profano, que na verdade não tem nada de profano, é tão importante quanto o divino. Agora, a questão é, quem é que pode estar usando dessas energias, né, dessa atração física, desse magnetismo, desse poder de influenciar você ou de ativar você de alguma forma para te prender? Né? E quem é que realmente está usando para explorar, pelo gosto de estar perto de você, pelo gosto de estar na sua companhia, pelo gosto de curtir a vida ou pelo gosto de construir alguma coisa a mais, né? Mesmo que não seja um relacionamento assim para a vida, mas que seja alguma coisa significativa, né? Porque nem tudo que é casual precisa ser impessoal. O casual ele também pode ser significativo. Então isso precisa ser revisto com bastante clareza, porque é algo que é apresentado aqui para mim também como algo que já está acontecendo, né? E aí você precisa ter total clareza de onde que estão esses pontos, porque vão ter pessoas que realmente vão se aproximar só para se beneficiar de você. E esse benefício, às vezes, é a exaltação do próprio ego, né? A pessoa conseguir se colocar na posição de, nossa, olha lá como é que eu consigo, o que eu consigo causar no campo da outra pessoa. Olha lá como que eu consigo, o estado que eu consigo deixar a outra pessoa. E Touro, né, por ser um signo muito ligado, né, aos prazeres, é um signo muito sensorial, é um signo muito sexual, ele tende a ter essa energia muito latente, né? Então, se ele não cuida muito bem dela, ele pode acabar sendo alvo aí de manipulações e de pessoas que estão tentando só satisfazer o próprio ego, né? Exaltar o próprio ego através da sua presença. E aqui é uma questão, inclusive, de amor próprio quanto a isso, porque aí você precisa ter total clareza do que é que você promove para o outro. Porque para você, às vezes, pode ser a sua presença, às vezes pode ser algo mais natural do mundo, algo bobo, algo simples. Mas a sua simples presença e a presença da sua energia, às vezes é o que realmente está nutrindo esse tipo de relação. E aí, quando é dessa forma, o que a gente precisa fazer é se retirar. Mesmo que não seja se retirar de uma forma definitiva, né? Pode ser que você se retire só porque você precisa perceber o quadro como um todo, e aí para ter total clareza você precisa se afastar. Mas quando já é algo que vai ali para um lado tóxico e já é uma coisa que não é a primeira vez, né, que acontece, se já aconteceu a primeira, já aconteceu a segunda, se já tá na terceira, cara, tá na hora de tomar uma decisão definitiva mesmo, tomar de volta para si a sua energia e começar a usar a sua presença, a sua constância, o seu acolhimento, a vontade, né, de explorar a vida com quem realmente vai contribuir, com quem realmente está na mesma página que você, tá? Então isso aí precisa ser revisto. Nós temos aqui uma questão quanto a finanças entrando no eixo, entrando no lugar de uma forma lenta. É como se o dinheiro aí para vocês estivessem entrando, a vida financeira está entrando no eixo mais ou menos desde o mês de fevereiro, né? E aqui é como se tivessem acontecido reveses, oscilações e coisas que tirou o seu sossego, a sua paz, ou que te deixou muito preocupado com a questão financeira. E aqui o Pajem de Pentáculos, ele vem para dar um basta, tá? Dar um basta na oscilação em si. É claro que quando a gente fala de Pajem de Pentáculos, ele tem uma questão de desenvolvimento lento, né? Desenvolvimento ao longo do tempo. Desenvolvimento no sentido de crescimento financeiro mesmo. Mas aqui, como é um arcano de terra, ele está dando um basta nas oscilações, que talvez, inclusive, podem ter sido promovidas por toda essa configuração aqui, tanto dentro de energias confusas, quanto dentro dos relacionamentos como um todo, e da energia da sexualidade, principalmente. Então ele está vindo dando um basta nessas oscilações que foram provocadas por essas questões e dizendo que esse mês é um mês de respiro, é um mês de segurança, é um mês de poder aliviar, é um mês de poder soltar esse excesso de controle que você estava exercendo sobre a sua própria vida até então, para conseguir manter as contas em dia, tá? A gente tem como arcano de aconselhamento para esse mês o arcano do carro, tá? Que aqui é o movimento em si. Então é um mês muito bom para você dizer sim para tudo que aparecer, tá? No sentido de oportunidades novas, de fazer um extra, de conhecer pessoas novas, às vezes você não está pensando em sair do seu emprego, em mudar de emprego, mas se aparecer uma oportunidade, por exemplo, de fazer uma entrevista, faça essa entrevista, você não tem nada a perder com isso. Às vezes pode ser uma oportunidade interessante, ou às vezes no meio do caminho pode aparecer alguma outra coisa que seja mais interessante ainda. A questão não é o objetivo final, a questão é o movimento. Quando a gente está em movimento, sempre aparecem coisas novas, né? Então vamos sair da estagnação, que realmente está na hora de colocar a vida no lugar.
Do lado direito aqui, como conselho final, a gente tem um 10 de paus, tá? E aqui é mostrando um momento de realmente mudar de postura interna. E o que esse 10 de paus tá dizendo? Você não vai permanecer mais nisso aqui. Você não vai permanecer nesse desgaste. Agora, ou você sai dele de maneira definitiva, ou ele vai ser tão grande que você não vai conseguir suportar mais e o peso do próprio desgaste vai desabar em cima de você, e aí você vai ser obrigado a parar ou a mudar de postura porque você não vai aguentar mais sustentar a situação, tá? Então, busque sempre fazer o que é melhor para você. Do lado esquerdo a gente saiu com 3 cartas, incluindo uma que é o 10 de copas. 10 de copas, ele mostra sempre a questão do ideal de vida, né, da pessoa, aquilo que é idealizado, aquilo que é o objetivo maior, a forma como você quer viver de verdade. E a gente tem 2 arcanos de realização aqui, um que são a rainha de paus, mostrando principalmente potencial criativo, mas por outro lado a gente tem um cavaleiro de espadas, mostrando o excesso de pressão interna quanto a estar em atividade especificamente direcionada a esse objetivo. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Tem um potencial criativo gigante, tem um ideal de vida que é algo factível, algo que pode ser trazido para a realidade objetiva, mas você está numa postura interna de se tal coisa tem a ver com o meu objetivo final, eu faço. Se não tá, eu não vou fazer. E aí você não faz. E você não sai do lugar, e você fica estagnado, porque você não está vendo que tudo que o universo está enviando para você é a oportunidade de estar em movimento, não só para um objetivo final, mas para o aprendizado que você precisa ter no momento presente para chegar onde você quer. E, inclusive, quando você se predispõe a estar nesse movimento, o seu objetivo final ele tende a mudar, porque você tende a amadurecer a sua visão quanto a isso. E não é mudar por desistir, mas é mudar por literalmente amadurecer e ter uma visão mais clara do que realmente é possível e inclusive do que realmente vai fazer você feliz de verdade. Porque às vezes você pode estar achando que o que você quer ou o que você precisa é uma coisa e no meio do caminho você descobrir que tem outra que você não estava nem considerando que tem muito mais a ver com você, né? Só que para descobrir isso precisa estar em movimento, tá? Então, quanto mais movimento prático aqui de vida você tiver nesse momento, nesse mês, melhor para você.